meu nome é Lídia, sou estudante do curso de Letras pela Universidade de Pernambuco e em trabalho conjunto com meus colegas Maria Isadora, Nathalie e Pedro, irei falar um pouco sobre o livro Curso Básico de Linguística Gerativa do autor Eduardo Kennedy, que fala sobre as interfaces entre os sistemas de desempenho e a linguagem humana. O objetivo do autor é o de dar a noção de como as demais disciplinas das ciências cognitivas podem interagir com o gerativismo na busca de conhecimento científico sobre a faculdade da linguagem. Ele também busca responder questões como: quais são essas disciplinas, o que são os sistemas de desempenho e como eles interagem com a cognição linguística de modo a gerar o nosso comportamento verbal. Também será falado sobre os sistemas de desempenho conceitual e intencional e o articulatório perceptual, que são áreas de estudo de psicolinguistas e neurocientistas da linguagem. O autor fala sobre a importância de se estudar as interfaces, dizendo que o estudo das interfaces da linguagem é um dos empreendimentos mais importantes para a linguística gerativa no futuro. E para demonstrar a importância de se estudar os sistemas de desempenho, Kennedy traz uma fábula evolucionária elaborada por Chomsky, que nos faz imaginar um primata que tenha a nossa arquitetura mental e o aparato sensório-motor adequado, mas sem o órgão da linguagem. Então, ele teria o nosso modo de organização perceptual, as nossas atitudes proposicionais, mas não teria como expressar os seus pensamentos por meio de expressões linguísticas e não poderia ser acessível a si próprio e aos outros. Então, para Chomsky, a cognição linguística humana subordina-se evolutivamente às suas interfaces. O primeiro sistema é o articulatório perceptual, também chamado de sensório-motor, que faz interface com a forma fonética. E o segundo sistema é o conceitual intencional, também conhecido como sistema de pensamento, que faz interface com a forma lógica. O sistema articulatório perceptual, ou sensório-motor, é bastante complexo e, por isso, pode ser mencionado na sua forma no plural como sistemas sensório-motores. E ele é composto por diversos subsistemas ou órgãos. É fácil entender porque esses órgãos são chamados de articulatórios e perceptuais, porque dizem respeito à articulação e percepção dos sons da fala pelos nossos aparelhos fonador e auditivo. E os sistemas sensório-motores também são compostos pelos sistemas visuais sinestésicos que dão vida às línguas de sinais às pessoas surdas. Já o sistema conceitual intencional, que também é conhecido como sistema de pensamento, ele é igualmente complexo e também pode ser mencionado na sua forma no plural como sistemas de pensamento. Eles são responsáveis por inserir e retirar da linguagem todas as informações conceituais, comunicativas e interacionais que são necessárias à produção e à compreensão linguística a cada vez que usamos a língua natural. E por se tratar de um amplo conjunto de módulos cognitivos, os sistemas de pensamento abarcam diversos tipos de saberes, como conhecimento de mundo, conhecimento enciclopédico, sistemas de crenças e valores, e todas as redes de conceito que compõem a inteligência humana. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre as interfaces entre o sistema articulatório perceptual e a forma fonética. Esta é uma área de estudo pesquisada por foneticistas e fonólogos, associados ou não aos psicolinguistas. E os estudos da fonética e fonologia são importantes para a linguística gerativa porque se dedicam a uma das interfaces da linguagem. A fonética se dedica aos fenômenos da produção, propagação e recepção dos sons da fala, e a fonologia se ocupa da função estrutural dos sons da linguagem. A forma de expressão que nossas expressões linguísticas podem assumir é dependente dos sistemas de desempenho. Um exemplo disso é a propriedade da linearidade. A linearidade foi definida como uma das principais características da linguagem humana. Então, ele apontou que os atos da fala numa língua natural são articulados em um determinado intervalo de tempo, ou seja, as unidades linguísticas que nós produzimos quando falamos se sucedem uma a uma na linearidade dos nossos enunciados. Isso quer dizer que não é possível que duas unidades linguísticas sejam geradas no mesmo exato momento. Então, se eu falo a sílaba pá, primeiro eu vou falar o P e depois o A, e não os dois ao mesmo tempo. A linearidade em si, não é uma propriedade necessária à faculdade da linguagem. Ela se trata de uma condição imposta à linguagem pelos seus sistemas de desempenho, que é justamente o articulatório perceptual. Quanto ao sistema conceitual intencional e a sua interface
com a forma lógica, nós sabemos que os estudiosos que compõem os estudos dessa área, eles formam um grupo bastante heterogêneo. São eles os semanticistas, os pragmatistas, os psicolinguistas, os sociocognitivistas, os analistas de discursos, os filósofos da mente e os psicólogos cognitivos. E eles se interessam pela interface entre a linguagem e o pensamento e problemas cognitivos como os problemas de memória, de concentração, de planejamento, de intenção, intencionalidade, conceituação, redes semânticas, integração entre informações, déficits cognitivos, neurobiologia, entre outros. As relações de interface elas são estabelecidas em forma lógica, mas também em outros domínios da cognição linguística, como o componente lexical e a numeração. Nesse sentido, as interfaces conceituais da cognição linguística, elas podem ocorrer tanto em momentos anteriores como momentos posteriores à derivação das representações. Antes de uma derivação sintática, a faculdade da linguagem ela deve ser capaz de retirar informações conceituais e comunicativas de outros sistemas cognitivos para formar sintagmas e frases. Então, para finalizar essa parte, o autor ele diz que, com efeito, as imposições feitas à linguagem pelos sistemas de pensamento são extremamente complexas e, em grande medida, ainda são desconhecidas pela linguística. Então, por esse desconhecimento, ele diz que é importante o trabalho conjunto entre gerativistas e os demais cientistas da cognição para que possa fazer progredir o conhecimento científico sobre a natureza da linguagem na mente. Quando o assunto são as interfaces na área da psicolinguística, é importante lembrar da computação virtual e da computação real. As operações do sistema computacional da linguagem são as computações virtuais. E as computações cognitivas reais são aquelas que usamos no tempo real da produção e da compreensão linguística durante a interação concreta da linguagem com as suas interfaces. O sistema computacional ele não trabalha sozinho, ele trabalha junto aos sistemas de interface para poder gerar as computações reais, as frases que nós produzimos e compreendemos tantas vezes ao longo do nosso dia. Ligação e secomando. As línguas naturais, elas servem, dentre outras coisas, para fazer referência a certas entidades. Quais entidades? As pessoas, aos objetos, as ações, as qualidades, etc. As entidades às quais expressões linguísticas se reportam denominam-se referentes. Quando duas ou mais expressões linguísticas possuem a mesma referência, dizemos que elas são correferentes. A ligação ela pode ser explicada com base em uma relação estrutural muito importante com a teoria gerativista. O secomando é uma vinculação sintática que se estabelece em dois constituintes. O primeiro constituinte é aquele que comanda e o segundo constituinte é aquele que é comandado. Então, o secomando ele está ligado a essa relação de comando entre quem comanda e quem é comandado. Ambiguidade. As estruturas linguísticas que utilizamos para nos comunicar no cotidiano dificilmente apresentam as instruções necessárias para a produção e a compreensão dos sentidos veiculados pela linguagem. Normalmente, nós compreendemos muito bem aquilo que é falado ao nosso redor e sequer notamos o sinal da fala de expressões ambíguas que escutamos no nosso cotidiano. Existe a ambiguidade lexical, que é quando uma palavra pode ter mais de uma interpretação em uma sentença. A ambiguidade lexical, que resulta da possibilidade de mais de uma organização sintática nas orações. Existe uma integração entre a linguística do saber, que é o conhecimento, e a linguística do fazer, que é o desempenho. Então, saber e fazer linguísticos, o futuro. A psicolinguística, ela se dedica à realidade psicológica da linguagem, investigando como a língua natural é adquirida por adultos e crianças. A integração entre as ciências do conhecimento e as ciências do desempenho linguísticos, na verdade, são essa busca por uma articulação teórica e metodológica entre os estudos sobre a faculdade da linguagem e os estudos sobre as suas interfaces.